Existe uma emoção que controla milhões de decisões da sua vida, sem que você perceba. Ela faz você calar quando deveria falar, faz você esconder quem realmente é, faz você obedecer regras que ninguém nunca explicou. Chamamos essa emoção de vergonha. Mas no século XVII, um filósofo descobriu algo profundamente perturbador sobre ela. Algo tão perigoso que destruiu completamente a vida dele. Todos nós já sentimos isso. Uma sensação que aparece sem avisar. No momento em que alguém te olha de um jeito diferente, no segundo em que você diz algo errado numa sala cheia de pessoas, no instante em que percebe que transgrediu uma regra que nem sabia que existia. O rosto esquenta, o corpo encolhe, a voz some. Você quer desaparecer. Chamamos isso de vergonha. E durante séculos, filósofos, sacerdotes e moralistas trataram a vergonha como algo sagrado, uma bússola moral, o sinal interno de que você ainda pertencia à espécie humana. Sócrates falava em vergonha, como o princípio da decência. As escrituras judaicas e cristãs construíram sistemas inteiros de culpa e redenção sobre ela. A vergonha, diziam, é o que nos separa dos animais. Mas no século XVII, num pequeno quarto em Amsterdã, um homem decidiu examinar essa emoção com o mesmo frio método que os astrônomos usavam para mapear estrelas. E o que ele encontrou foi perturbador. Não porque a vergonha fosse falsa, mas porque ela era real demais e perigosa demais para ser deixada sem análise. Esse homem se chamava Baruch Spinoza, e o que ele descobriu sobre a vergonha pode muito bem ser a ideia mais libertadora e mais aterrorizante que a filosofia ocidental já produziu. Para entender o que Spinoza viu, você precisa primeiro entender o mundo em que ele viveu. O século XVII europeu não era apenas uma época de guerras e epidemias. Era uma época de controle absoluto sobre o pensamento. A Igreja Católica havia queimado Giordano Bruno 50 anos antes. Galileu havia sido forçado a se ajoelhar e negar aquilo que seus próprios olhos observaram. Em toda a Europa, a linha entre heresia e filosofia era tênue, invisível e mortal. Amsterdã, porém, era diferente. A cidade era o centro comercial do mundo ocidental. Mercadores de todas as religiões e nações trocavam especiarias, seda, diamantes e ideias. A República Holandesa tinha uma tolerância peculiar, pragmática. Não era amor à liberdade, era amor ao lucro. E o lucro exigia que hereges, judeus e dissidentes pudessem trabalhar em paz. Foi nesse ambiente que Baruch Spinoza nasceu em 1632, filho de imigrantes judeus portugueses que haviam fugido da Inquisição Ibérica. Sua família pertencia à comunidade sefardita de Amsterdã, uma comunidade que havia sobrevivido séculos de perseguição através de uma coisa: coesão interna. A lei judaica, o Talmude, os costumes da sinagoga, tudo isso não era apenas religião. Era a estrutura que mantinha o grupo vivo. E nessa estrutura, a vergonha cumpria uma função precisa. Ela era o mecanismo de controle social que garantia que ninguém saísse da linha. Spinoza cresceu dentro dessa rede, estudou hebraico, Talmude, filosofia medieval. Era brilhante, todos viam isso. E é exatamente por isso que o que aconteceu a seguir foi tão devastador, para ele e para todos ao seu redor. Mas Spinoza havia começado a pensar. E pensar, no sentido verdadeiro da palavra, é um ato profundamente solitário. Ele havia lido Descartes, havia estudado os antigos. E quanto mais ele lia, mais uma pergunta impossível tomava forma na sua mente. E se Deus não fosse uma pessoa? E se Deus não fosse um ser separado do mundo, que criou o universo como um relojoeiro cria um relógio? E se Deus fosse o próprio universo, a substância infinita que sustenta tudo o que existe, sem começo e sem fim, sem julgamento e sem propósito? Essa ideia, que hoje chamamos de panteísmo, não parecia uma heresia para Spinoza. Parecia simplesmente verdadeira, uma conclusão que emergia inevitavelmente da razão. Mas para a comunidade judaica de Amsterdã era o escândalo máximo. Pior do que ateísmo, porque pelo menos o ateu negava Deus. Spinoza estava dissolvendo Deus no tecido da realidade, e com isso dissolvia também a escolha divina, a lei revelada, a promessa de recompensa e punição. E foi então que aconteceu algo que marcaria a vida inteira de Spinoza. Em julho de 1656,
Aos 23 anos, Baruch Spinoza recebeu o Xerém, a excomunhão mais severa que a tradição judaica conhece. O documento é extraordinário na sua brutalidade. Fala em abominações horríveis, em heresias monstruosas, em obras detestáveis, e determina que ninguém deve ter contato com Spinoza, ninguém deve falar com ele, ninguém deve ficar a menos de 4 cúbitos de distância, ninguém deve ler nada que ele tivesse escrito. O jovem Baruch foi apagado, não apenas da sinagoga, da existência social. E aqui está o detalhe que quase ninguém percebe. A excomunhão funciona inteiramente através da vergonha. Ela não o prendia, não o torturava, simplesmente tornava seu nome impronunciável, sua presença insuportável, sua vida uma espécie de contágio moral. Era a vergonha coletiva transformada em arma institucional. Mas Spinoza recusou a funcionar da maneira esperada. Outros hereges imploravam pelo perdão. Outros recuavam, retratavam, se humilhavam diante do tribunal. Era o script que a vergonha exigia. Reconheça o erro, demonstre contrição, aceite a punição, retorne ao rebanho. A própria anatomia da emoção apontava para esse caminho. Envergonhe-se, curve-se, seja reabsorvido. Spinoza não fez nada disso. Ele mudou de nome, de Baruch para Benedictus, o equivalente latino. Mudou de bairro. Aprendeu a polir lentes óticas para ganhar a vida, um ofício manual, preciso, que tinha algo de metafórico. Ele passaria a vida tornando a visão mais clara para outros, enquanto sua própria visão sobre o mundo o tornava invisível para a sociedade. E nessa solidão forçada, ele começou a construir uma filosofia. Uma filosofia que, entre outras coisas, iria dissecar a vergonha com precisão cirúrgica. A definição de Spinoza para a vergonha está na sua obra mais importante, A Ética, escrita em forma geométrica, como se fosse uma prova matemática. Proposição por proposição, definição por definição, com a frieza de quem não teme mais nenhum julgamento. Para Spinoza, toda emoção é uma variação de 2 estados fundamentais, alegria e tristeza. A alegria é o aumento da nossa potência de existir, o que nos faz mais vivos, mais capazes, mais presentes. A tristeza é a diminuição dessa potência, o que nos enfraquece, nos paralisa, nos apequena. A vergonha, ele diz, é tristeza. Mas não qualquer tristeza. É a tristeza acompanhada da ideia de uma ação que imaginamos ser censurada pelos outros. Releia isso devagar. A vergonha não surge da ação em si. Surge da imaginação de que outros estão julgando essa ação. Não é o erro que produz vergonha, é a imagem mental de olhos alheios sobre o erro. Retire a plateia, real ou imaginária, e a vergonha desaparece. Isso parecia uma observação simples, mas carregava uma consequência explosiva. Se a vergonha depende inteiramente da imaginação do olhar alheio, então ela não é um guia moral. É um mecanismo de conformidade social. Pense no que isso significa. Durante milênios, as sociedades usaram a vergonha como se fosse uma bússola ética interna, como se o desconforto de ser julgado fosse prova de que você havia feito algo errado. Mas Spinoza mostrou que a vergonha nada diz sobre a qualidade moral da ação. Ela diz apenas que você imaginou que alguém te observa e desaprova. Uma pessoa pode sentir vergonha por mostrar o tornozelo numa sociedade conservadora. Outra pode sentir vergonha por não ostentar riqueza numa cultura materialista. Uma terceira pode sentir vergonha por chorar, por fracassar, por ser diferente, independentemente de essas coisas serem boas ou más. A vergonha não distingue. Ela simplesmente reflete os valores do grupo ao qual você pertence. E essa é a revelação que muda tudo. A vergonha não te mostra quem você é. Ela te mostra em qual molde a sociedade tentou te encaixar. Mas Spinoza foi ainda mais longe. E aqui é onde o pensamento começa a doer de verdade. Ele não disse apenas que a vergonha é social. Ele disse que a vergonha tem uma utilidade, mas apenas para quem ainda vive sob o domínio da imaginação. Para quem precisa de freios externos, porque ainda não desenvolveu uma bússola interna. A vergonha, nesse sentido, é um andaime. Ela sustenta o edifício enquanto a razão ainda não está pronta para fazer isso sozinha. Mas,
E este mas é fundamental. O sábio não sente vergonha. Não porque o sábio seja arrogante, não porque ele desrespeite os outros, mas porque suas ações são guiadas pela razão, não pela opinião alheia. Ele age bem porque compreende o que é bom, não porque teme ser visto agindo mal. A diferença entre os dois é a diferença entre liberdade e servidão. Quem age por medo da vergonha é escravo do olhar alheio. Quem age pela razão é livre, mesmo que o mundo inteiro olhe em desaprovação. E Spinoza não estava apenas teorizem, ele estava descrevendo a própria vida que havia escolhido. Após a excomunhão, ele viveu décadas em isolamento quase completo. Primeiro em Amsterdã, depois em Heinsburg, depois em Würzburg e finalmente em Haia, onde passaria os últimos anos da vida. Morava em quartos alugados, comia pouco, dormia pouco, trabalhava com suas lentes e escrevia cartas para intelectuais de toda a Europa, Leibniz, Oldenburg, Tierhaus, que reconheciam em seus textos algo que nunca haviam visto antes. Quando o governo da República Holandesa lhe ofereceu uma cátedra na Universidade de Heidelberg, honra imensa para um homem sem reputação institucional, ele recusou. Porque a cátedra vinha com uma condição implícita: não perturbar a religião estabelecida. E Spinoza já sabia que não era capaz de aceitar correntes douradas. Ele morreu em 1677, aos 44 anos, provavelmente de tuberculose agravada por anos de trabalho com o pó de vidro das lentes. Seu apartamento em Haia era simples ao ponto da austeridade. Seus amigos publicaram suas obras póstumamente, sem nome, temendo represálias. Um homem que não tinha família, congregação, emprego formal, reconhecimento público, saúde robusta. Um homem que havia sido apagado de uma comunidade e havia optado por não ser reabsorvido por nenhuma outra. E mesmo assim, não havia sinal de vergonha. Isso nos leva a uma questão que Spinoza não respondeu diretamente, mas que sua vida inteira formulava como desafio. Se a vergonha é um mecanismo de conformidade social, e se agir pela razão liberta o indivíduo desse mecanismo, então a vergonha protege a sociedade ou aprisiona o indivíduo. Ou, dito de outra forma, o que acontece com uma comunidade quando ninguém mais sente vergonha? E o que acontece com um indivíduo que continua sentindo vergonha de coisas que a razão não condena? Spinoza não era ingênuo. Ele entendia que a maioria das pessoas não é guiada pela razão. A maioria é guiada pela imaginação, pelos desejos, pelos medos, pelas histórias que contamos uns aos outros sobre o que significa ser humano. E para essas pessoas, a vergonha cumpre uma função real. Ela é o cimento que mantém o edifício social de pé quando a razão ainda não foi suficientemente desenvolvida. Mas o preço desse cimento é alto, porque a vergonha não distingue entre conformidade prejudicial e conformidade benéfica. Ela pune com a mesma eficiência quem mente e quem ama a pessoa errada, quem rouba e quem pensa diferente, quem machuca e quem simplesmente existe de um modo que o grupo não reconhece. 200 anos depois, Friedrich Nietzsche leria Spinoza com uma excitação que ele mesmo descreve em cartas como algo próximo do espanto. Tem um predecessor, escreveu ele, em 1881. Que predecessor? Nietzsche reconheceu em Spinoza exatamente isso: a coragem de examinar a moral como fenômeno natural, sem reverência, sem medo de encontrar mecanismos onde a tradição via revelações divinas. Nietzsche foi mais radical. Ele via a vergonha não apenas como um mecanismo social, mas como uma ferramenta de dominação, a maneira pela qual os fracos controlam os fortes, internalizando no indivíduo poderoso a crença de que sua força é pecado. Mas a raiz da análise era spinozana. A vergonha como construção, não como verdade. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, algumas décadas antes, havia percebido algo complementar. Para Hegel, a consciência de si emerge do olhar do outro. Somos, em certo sentido, constituídos pelo reconhecimento alheio. O que Spinoza chamava de prisão do olhar alheio, Hegel via como a condição de possibilidade da autoconsciência. Sem o outro, não haveria eu. A tensão entre essas duas visões, Spinoza, que via a libertação na independência do julgamento externo,
E Hegel, que via na relação com o outro a própria origem do self, é uma das tensões mais férteis da filosofia moderna. E ela ainda não foi resolvida. No século XX, Antônio Damasio, neurocientista português que dedicou décadas a estudar a relação entre emoção e razão, chegou a Spinoza por um caminho completamente diferente. Estudando pacientes com lesões no córtex pré-frontal ventromedial, Damasio descobriu algo extraordinário. Pessoas que perdiam a capacidade de sentir emoções também perdiam a capacidade de tomar decisões racionais. Isso contradizia séculos de filosofia que opunham razão e emoção como adversárias. E Damasio viu em Spinoza predecessor improvável. O filósofo do século XVII havia colocado razão e emoção não como opostos, mas como expressões diferentes da mesma substância, o corpo pensante, o ser que sente e compreende ao mesmo tempo. A vergonha, nessa perspectiva neurológica, não é apenas uma construção social. É uma sinalização corporal, uma marca somática, como Damasio chama, que o corpo usa para registrar consequências passadas e orientar decisões futuras. Mas Damasio também mostrou que essas marcas podem ser calibradas erraticamente, podem responder a ameaças imaginárias com a mesma intensidade com que respondem a ameaças reais. Em outras palavras, o corpo pode sentir vergonha de coisas que nunca aconteceram. Pode sentir vergonha de quem você é, não apenas do que você fez. E quando isso acontece, a vergonha deixa de ser um guia, torna-se uma prisão com paredes invisíveis. E então chegamos ao ponto que Spinoza talvez nunca tenha escrito explicitamente, mas que a lógica do seu sistema impõe com a força de uma demonstração geométrica. Existe uma diferença fundamental entre dois tipos de vergonha. O primeiro tipo surge quando você age contra a sua própria compreensão do bem, quando você mente sabendo que mente, quando você machuca sabendo que machuca, quando você trai um valor que você mesmo escolheu, com plena consciência. Essa vergonha, se é que devemos chamá-la assim, tem conteúdo racional. Ela sinaliza uma contradição interna entre o que você pensa e o que você faz. O segundo tipo surge quando você simplesmente existe de um modo que o grupo ao seu redor não aprova. Quando você ama quem não deveria amar. Quando você pensa o que não deveria pensar. Quando você é diferente de um modo que a comunidade classifica como desvio, ameaça, contágio. Essa vergonha não sinaliza nada sobre você. Sinaliza apenas a distância entre você e o molde que alguém desenhou antes que você nascesse. Confundir os dois tipos é o erro que custou, e ainda custa, gerações de vidas inteiras. Albert Einstein, que afirmou certa vez que o filósofo que mais o influenciou foi Spinoza, reconheceu nele algo que vai além da filosofia. Ele via em Spinoza a encarnação de uma atitude, a disposição de olhar a realidade como ela é, sem o filtro do desejo de aprovação. A disposição de dizer a verdade, mesmo quando a verdade é inconveniente, impopular, perigosa. Não é por acaso que Einstein desenvolveu a teoria da relatividade num período de isolamento intelectual quase total, trabalhando num escritório de patentes em Berna, sem afiliação universitária, sem o prestígio que deveria preceder uma revolução científica. Havia algo de spinozano nessa trajetória, a ideia de que a compreensão genuína não depende do aplauso dos outros para ser verdadeira. A física estava certa antes que qualquer academia a reconhecesse. Assim como a filosofia de Spinoza estava certa, na medida em que qualquer filosofia pode estar certa antes que o mundo estivesse pronto para ouvi-la. Mas há um detalhe na vida de Spinoza que quase ninguém menciona. E esse detalhe muda tudo. Spinoza nunca proclamou publicamente que estava livre da vergonha. Nunca subiu num púlpito, porque não tinha acesso a púlpitos, e declarou sua independência moral. Viveu em silêncio, poliu lentes, escreveu cartas cuidadosas. Publicou pouquíssimo em vida, e o pouco que publicou saiu sem nome. Isso não era covardia, era algo mais sutil e mais perturbador. Era a compreensão de que a liberdade real não precisa se anunciar. Não precisa de plateia, não precisa de aprovação, nem mesmo a aprovação dos que aprovariam a rejeição da aprovação. A vergonha exige audiência. A liberdade da vergonha é, por definição, silenciosa, interna,
invisível de fora. E talvez seja esse o aspecto mais radicalmente moderno do pensamento de Spinoza. Não a afirmação ruidosa da individualidade, o gesto romântico do gênio incompreendido que proclama sua superioridade, mas a transformação quieta de alguém que aprendeu a agir pelo que compreende, sem precisar que o mundo testemunhe. Voltemos à pergunta original. A vergonha nos protege ou nos aprisiona? Spinoza responderia: depende inteiramente de quem está olhando e por quê. Se você sente vergonha porque agiu contra valores que você mesmo, com clareza e liberdade, escolheu como seus, então a vergonha é um sinal útil. Uma fricção produtiva entre o que você fez e o que você sabe que deveria ter feito. Use esse sinal, não para se punir, mas para corrigir o curso. Mas se você sente vergonha porque existe de um modo que outros não aprovam, se você sente vergonha do seu desejo, da sua diferença, da sua maneira de pensar, da pergunta que você fez em voz alta quando todos preferiam o silêncio, então essa vergonha não é sua. Ela foi instalada em você por uma comunidade que precisava do seu silêncio para manter sua coesão. E a questão que Spinoza nos deixa não é como me livrar da vergonha. A questão é de quem é essa vergonha que eu estou sentindo? Há algo profundamente perturbador nessa pergunta. Porque quando você começa a examiná-la de verdade, quando você para e pergunta de onde vem cada uma das suas vergonhas, você descobre que a maioria delas não é sua. Elas chegaram antes de você ser capaz de escolher. Chegaram com a língua que você aprendeu a falar, com as histórias que te contaram sobre o que é certo e o que é errado, com os rostos que franziam a testa quando você saía da linha. Você herdou suas vergonhas da mesma maneira que herdou seus medos e seus gostos, sem ser consultado. E agora carrega tudo isso como se fosse sua própria voz interior. Spinoza poliu lentes a vida inteira. Há uma ironia quase cruel nisso. Ele tornava a visão alheia mais nítida enquanto o mundo se recusava a enxergá-lo. Mas a metáfora resiste ao tempo. Polir uma lente é remover as imperfeições que distorcem a luz. É um ato de subtração. Você não adiciona nada, você retira o que impede a visão de ser clara. E talvez seja isso que a filosofia, no seu melhor, ainda faça. Não te diz o que ver, retira o que te impede de ver o que já está lá. A Ética de Spinoza foi publicada em 1677, semanas após sua morte. Imediatamente proibida, colocada no índice de livros proibidos da Igreja Católica, chamada de obra pestilenta e ateísta pelos contemporâneos. Durante décadas, foi o livro que ninguém admitia ter lido, mas que todos liam em segredo. Porque havia nele algo que o proibicionismo não consegue sufocar, a sensação de que alguém finalmente havia dito algo verdadeiro. Não consolador, não reconfortante, mas verdadeiro com a precisão de uma faca bem afiada. A vergonha, ele dizia, é tristeza, e a tristeza diminui a sua potência de existir. Cada vez que você se encolhe diante de um olhar que desaprova, cada vez que você silencia uma pergunta, engole uma verdade, amolda seu comportamento ao molde que outra pessoa projetou para você, você se torna um pouco menos do que poderia ser. Não é um pecado, é apenas uma diminuição, uma perda de potência, uma vida vivida alguns graus abaixo do que a razão tornaria possível. E aqui chegamos ao ponto mais incômodo de todos. Spinoza não estava dizendo que você deveria parar de se importar com os outros. Não estava pregando o isolamento ou o narcisismo filosófico. Ele próprio mantinha amizades profundas, correspondia-se com centenas de pensadores. Era descrito por todos que o conheciam como extraordinariamente gentil. O que ele estava dizendo era mais sutil e mais exigente. Ele estava dizendo que existe uma diferença entre agir bem porque você entende o que é bom e agir bem porque você teme o que as pessoas pensarão se você agir mal. A primeira é liberdade. A segunda é uma servidão que usa a roupagem da virtude. E a maioria de nós, a vasta maioria, passa a vida inteira sem jamais examinar de qual das duas estamos operando. Existe uma questão que Spinoza deixou aberta. Intencionalmente ou não, ela atravessa toda a sua obra e chega até nós sem resposta definitiva. Se a razão pode nos libertar da vergonha, se é possível, através da compreensão, agir a partir de valores próprios em vez de valores herdados,
Então essa libertação é possível para todos? Ou é um privilégio dos que têm tempo, educação e a sorte rara de viver fora do alcance das consequências mais brutais do julgamento social? Spinoza teve a sorte de ser expulso. Paradoxalmente, o xerém que o destruiu socialmente o libertou das obrigações comunitárias que o teriam silenciado. Mas a maioria das pessoas não pode se dar ao luxo da expulsão. Vive dependente do grupo, para comer, para trabalhar, para amar, para sobreviver. Para elas, a vergonha não é apenas uma emoção, é uma negociação com a realidade. E essa questão, a questão de quem tem acesso à liberdade filosófica, é talvez a pergunta que Spinoza não respondeu, mas que a história nunca parou de fazer. Você carrega vergonhas que não são suas. Talvez algumas delas sejam tão antigas que parecem parte de você, tão integradas à sua voz interior que você não sabe mais onde terminam os julgamentos herdados e onde começa o que você genuinamente pensa. Spinoza passou a vida polindo essa distinção, com a paciência de quem trabalha com vidro, lento, preciso, ciente de que um movimento errado destrói tudo. Ele não encontrou a paz que as religiões prometem. Não encontrou o pertencimento que a comunidade oferece. Encontrou algo diferente e talvez mais difícil. Encontrou a clareza de quem sabe, ao menos, de onde vem cada uma das suas emoções. E há uma liberdade nisso que não tem preço. Mas também não tem atalho. A pergunta que ele nos deixa não é filosófica em sentido abstrato. É urgentemente pessoal. Das vergonhas que você carrega hoje, quantas você escolheu? E quantas escolheram você?